A síndrome de Williams é uma alteração orgânica, geralmente presente ao nascimento, constituída por uma série de alterações físicas, e ela recebe esse nome porque foi descrita por um pesquisador chamado Williams, na década de 60, um australiano, e ela recebe também na literatura o nome de síndrome de Williams-Beuren, porque esse Beuren é um alemão que completou a descrição da síndrome de Williams. Agora, o que é uma síndrome? Uma síndrome é um conjunto de características, é isso que significa, né? E existem milhares de síndromes. A síndrome de Williams é uma síndrome genética. Pra vocês terem uma ideia, existe descrito já na literatura 20 mil síndromes genéticas. A síndrome de Williams é uma delas, é uma dessas 20 mil. Olá, seja bem-vindo ao mundo da síndrome de Williams. Hoje você terá a oportunidade de conhecer quais os diagnósticos, características, profissionais que precisam estar envolvidos no tratamento e no acompanhamento da pessoa com síndrome de Williams. Fique conosco para saber detalhes sobre esse interessante mundo. Conversaremos com profissionais que vão tratar de vários aspectos multidisciplinares, geneticistas, psicólogos, médicos, cientistas da síndrome de Williams. E você terá mais acesso à informação. Fique conosco e acompanhe o desenvolvimento desta matéria. Até já! Bom, a síndrome de Williams, tecnicamente, ela é considerada como uma síndrome dismórfica. O que significa? Significa que as pessoas que têm essa síndrome, eles têm uma aparência anatômica distintiva. A maioria das pessoas conhece a síndrome de Down. Quem vê uma criança com síndrome de Down sabe que é síndrome de Down, porque as características físicas são muito típicas. Na síndrome de Williams é a mesma coisa. Por que na maioria das vezes não se reconhece a síndrome de Williams e se reconhece a síndrome de Down? Porque a síndrome de Down é muito mais rara. Enquanto que a síndrome de Down é a síndrome genética mais frequente que existe, a síndrome de Williams acontece um caso cada 30 mil nascimentos. Se não for identificada ou suspeitada no recém-nascido, durante o primeiro ano de vida, a criança que continua com essas características faciais e com essa alteração cardíaca, ela apresentará, via de regra, dificuldades no desenvolvimento. Então, essa dificuldade pode ser no desenvolvimento motor, a criança demora muito para andar, mas principalmente no desenvolvimento cognitivo comportamental. E aí então, fácil o diagnóstico clínico, geralmente os pais são encaminhados por um especialista da área, via de regra o profissional médico que faz o diagnóstico ou é um neurologista infantil, ou é um geneticista clínico, eventualmente um psiquiatra infantil. E aí, tendo dúvidas do diagnóstico, existe um teste genético específico. Podemos falar desse teste genético. Bom, então vamos falar do teste genético, porque, claro, como o diagnóstico é para o resto da vida, é interessante que se tenha o diagnóstico específico, que hoje cada vez mais é mais comum. No Brasil existem inúmeros laboratórios que fazem. Agora, recentemente, foi instituída uma política de atendimento no SUS brasileiro, no Sistema Único de Saúde, através do qual é possível fazer esse teste genético. Por quê? A síndrome de Williams é uma síndrome genética.
E via de regra, ela é genética, mas não é hereditária. As pessoas têm que entender isso. Não é hereditária no sentido de que não é transmitido pelo pai e pela mãe, nem pelo conjunto genético de ambos. É uma síndrome genética que é ocasionada de novo, ou por mutação, ou seja, aquela determinada criança naquela família nasceu com essa mutação. Mas ela é uma mutação perceptível, é uma alteração do cromossomo número 7. Então existem recursos laboratoriais, que é o chamado cariótipo molecular, através do qual é possível então confirmar o diagnóstico de síndrome de Williams. Esse é o primeiro passo. Feito o diagnóstico, o que se recomenda? A criança tem que ter a assistência de um serviço de cardiologia, ou de um cardiologista pediátrico, ou de um instituto de cardiologia. Por quê? Muitas vezes a alteração cardíaca da criança precisa ser operada. Essa criança precisa ter a correção da sua alteração do coração através de uma cirurgia. Porque se isso não acontecer, instala-se um quadro crônico, a criança pode ter hipertensão arterial e pode ter complicações maiores. Inclusive, uma criança ela pode ter até um acidente vascular cerebral, se essa parte cardíaca não for observada. Cuidado da parte cardíaca, daí uma série de outras alterações pode acontecer. São alterações intestinais, alterações renais, alterações endócrinas. Então é recomendado que uma criança na qual é feito o diagnóstico de síndrome de Williams tenha a assistência de uma equipe multi e interdisciplinar. E em geral num hospital de referência, porque nessa primeira fase ela vai precisar de múltiplos especialistas, né? E nós recomendamos também que as famílias que têm uma criança com síndrome de Williams, na qual foi feito o diagnóstico, existe, por exemplo, associações de pais. No Brasil existe a Associação Brasileira da Síndrome de Williams. Existe um site específico que as pessoas podem consultar e dentro dessa associação, então, essa nova família vai conviver com famílias que já têm crianças, adolescentes e adultos com síndrome de Williams, e aí o apoio, sem dúvida nenhuma, será melhor. Continuando o nosso bate-papo, nossa reportagem sobre síndrome de Williams, a gente está aqui num lugar muito gostoso hoje, onde a gente vai ter um almoço, vai ter brincadeiras, não é verdade? E aqui do meu lado está a Nicole, a Aiko e a mamãe Juliana, que é a mamãe da Nicole. Quantos anos você tem, Nicole? 7. 7 anos. E você, Aiko? 4. 4 anos. E como que tá? Tá muito lugar gostoso para brincar aqui? Sim. Tá gostando? Sim. E você? Sim. Ah, muito bem. E a gente está falando de um tema que ele é muito sensível no nosso país, síndrome de Williams. É um tema pouco estudado, né, mamãe? Ele é um tema com pouca divulgação de informação. E para você, mãe Juliana, maior dificuldade no início, quando você descobriu que a Nicole teria síndrome de Williams, o que você sentiu? Como que foi isso? Foi difícil porque eu não descobri recém-nascida, né? Foi com 2 anos de idade. E ela passava por pediatra, tudo, mas nem a pediatra conhecia a síndrome dela. Entendi. Aí foi onde que eu comecei a perceber que ela demorou a andar, demorou a sentar, e daí eu comecei a questionar e me encaminharam para o geneticista. Foi onde ele, já conhecido da síndrome, né? Ele já sabia, sem mesmo fazer o exame, por causa das características. Porque hoje eu conheço uma criança com Williams, mas na época a gente acha que é uma criança normal, né? Não é igual Down, que Down você conhece todo mundo. E o William, hoje eu conheço todos os William. Mas daí depois com ele eu fui encaminhada para todos os médicos. Graças a Deus a Nicole foi muito abençoada, porque ela conseguiu os médicos tudo certinho, operou do coração, tudo, mas bem tranquilo. Continuando a nossa reportagem sobre síndrome de Williams, aqui do meu lado a gente vai bater um papo com o professor doutor Luiz Renato Carreiro. Ele é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da área de distúrbios do desenvolvimento. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Para a gente começar o nosso bate-papo, um pai, uma mãe que acaba de receber um diagnóstico de uma criança com síndrome de Williams. O que fazer nesse começo? Como que você vê esse comecinho da notícia? Isso é importante, né? Eu acho que uma questão muito importante
que esses pais possam ter o máximo de conhecimento possível sobre a criança, sobre o que são esperados de padrões de alterações de comportamento, alterações orgânicas, ou mesmo alterações cognitivas, para poder pensar um pouco como esses pais podem auxiliar essa criança a que ela alcance as suas habilidades de desenvolvimento o máximo possível. Claro. Legal. E certamente uma equipe interdisciplinar, composta por médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, professores especializados, pode auxiliar esses pais nesse sentido. Legal. E um pouco sobre as características gerais da síndrome de Williams, né? Então a gente tem algumas habilidades, como eu falei, que são preservadas e algumas que estão mais comprometidas. De modo geral, na síndrome de Williams, há características de deficiência intelectual. Né? Então, que é uma dificuldade mais relacionada às habilidades intelectuais, né, que estão relacionadas às dificuldades, por exemplo, de aprendizagem, dificuldades de raciocínio, dificuldades de solução de problemas. Essas dificuldades podem variar, né, de dificuldades mais leves a dificuldades mais profundas. Né, e essas alterações, elas são importantes de serem identificadas para que a gente possa identificar um pouco ou pensar um pouco no grau de comprometimento, né, da interação dessa criança com o ambiente. Quanto que ela reconhece esse ambiente, né? E aí, pensando em ambiente, a gente pensa em casa e na escola, basicamente. Quanto que ela consegue prestar atenção às habilidades, ou melhor dizendo, às funções ou os estímulos desse ambiente, quanto que ela consegue captar esses estímulos e processá-los de maneira compreensiva, né? E enquanto ela consegue planejar e organizar o seu comportamento como resposta a esses estímulos do ambiente. Então isso é importante, a identificação um pouco do grau desse comprometimento, né, intelectual, e um pouco de medidas que a gente chama de medidas de funcionalidade, ou seja, o quanto que essa criança, com os recursos cognitivos que ela possui, consegue dar conta das demandas do ambiente, em casa ou na escola. Isso vai ser, claro, medido pelos profissionais multidisciplinares que o senhor comentou agora há pouco, é isso? Isso mesmo. Então, o reconhecimento dos profissionais, à medida que eles entendem como essa criança funciona nos diferentes ambientes no qual ela está inserida, é importante para que eles possam auxiliá-la a se desenvolver de maneira mais eficaz. O professor na escola, né, o pai em casa ou em outros ambientes no qual essa criança é frequente. Legal. Além, então, dessas alterações cognitivas ligadas um pouco mais a dificuldades intelectuais, né? As crianças com síndrome de Williams também têm alterações de linguagem. Né? Então, elas têm, como eu falei, nesses aspectos mais de habilidades preservadas e comprometidas, as habilidades de linguagem, elas são habilidades preservadas no sentido da produção da linguagem, mas muitas vezes ela tem dificuldade na compreensão da linguagem, né? Então, na atribuição, por exemplo, de significado às palavras, né? E muitas vezes, quando você observa essa criança, quando ela fala muito bem, então tem uma prosódia, tem uma entonação, mas nem sempre, né, significa que há uma compreensão eficaz daquilo que ela diz ou do que os outros dizem para ela. Então muitas vezes ela sabe se expressar, mas o entender fica comprometido em algum momento. E o interlocutor precisa saber disso, porque senão ele começa a interagir ao ponto de estar tudo correndo bem, mas a criança, o adolescente, ainda não entendeu a mensagem no todo, né? Isso. Porque muitas vezes eles acabam usando aspectos da linguagem ligados à entonação, à repetição de palavras, a repetição de frases que foram entendidas, mas não completamente compreendidas. Né? Isso é um aspecto importante. Isso pode acabar fazendo com que a criança use uma frase no meio de uma conversa e a frase não tem nada a ver, por exemplo. Nada a ver. Porque ela ouviu numa outra conversa, associou, mas não entendeu. É isso? Isso mesmo. Ok. Outros aspectos mais ligados às habilidades cognitivas ou dificuldades cognitivas das crianças com Williams, né, também estão relacionados às habilidades de atenção. É muito comum essas crianças serem um pouco mais desatentas e às vezes um pouco mais agitadas do que as crianças da mesma faixa etária. Por isso que o professor na sala de aula ou o pai, né, ao lidar com essa criança, precisa levar isso em consideração e ter essa percepção de que muitas vezes, antes de dar um comando, de dar uma instrução, antes de pedir ou solicitar alguma informação para essa criança, ou solicitar que ela emita um determinado comportamento, chamar a atenção, ter certeza que ela está prestando atenção em você, para poder explicar
pedir para que ela possa repetir, para você ter certeza que ela compreendeu entendeu o que foi dito. Certo. Isso é muito importante na sala de aula, especificamente para poder permitir um aprendizado formal dessa criança de maneira mais eficaz. Tá. Ou seja, isso então vai demandar uma atenção especial ou do pai, do cuidador, ou do professor em sala de aula, tá sempre atento a essa pessoa, a essa criança ou a esse adolescente, para entender o contexto dela, né? Porque não basta simplesmente achar que é todo mundo igual, né? É entender que ela precisa de uma atenção realmente diferenciada para produzir conhecimento nela também, é isso? Isso, para que ela possa ter um aprendizado formal, adequado e possa estimulá-la a que ela alcance, né, os seus marcos de desenvolvimento de maneira eficaz. Né? Que é interessante que muitas vezes a gente fica pensando, né? Os pais perguntam, os professores, será que essa criança vai ser capaz de aprender a ler e escrever? Será que ela vai ser capaz de ter autonomia para ir e vir? Ela vai ter autonomia, por exemplo, para cuidar das suas coisas em casa, né? Para ter cuidados pessoais de maneira específica, né? E o que é interessante a gente pensar é que os pais e professores têm que dar o máximo de estímulos e desenvolver nossas crianças habilidades. Claro que o limite, muitas vezes, pode ser diferente para diferentes crianças. Sim. Quais seriam os primeiros passos, tanto para pais como para professores, pensar na inclusão dessa pessoa com a síndrome de Williams? Então, um aspecto extremamente importante, né, que esses pais e professores possam ter conhecimento sobre a síndrome. Porque só a partir do conhecimento específico sobre a síndrome, o professor em sala de aula vai conseguir montar, por exemplo, um plano específico, um currículo adaptado, vai pensar em estratégias para poder garantir a atenção dessa criança em sala de aula, né, e garantir que ela consiga ter o aprendizado ao máximo que as suas habilidades possam permitir. E, por outro lado, estimular que essas crianças consigam alcançar esses marcos esperados de aprendizado. Certo. Quantos anos você tem? Eu tenho... quanto? 10. 10? 11 já? Muito bem. E o que você está achando desse lugar bonito aqui que a gente está? Legal. É legal? Muitos brinquedos? Muito. Você vai se divertir? Vou. Então tá bom. Você tá na escola? Tô. Que ano você tá? 4A. 4A já? Já. Muito bem. O que você tá aprendendo lá que você gosta? Ler e escrever. Muito bom. Mas eu não leio. Eu só escrevo. Mas daqui a pouco você vai ler, não é? Muito legal. Deixa eu te falar então com a mamãe, Dona Ângela. Fala um pouquinho de síndrome de Williams pra gente. A gente tá tentando trazer mais próximo de pais que não têm acesso muitas vezes à informação. Como foi para a senhora o começo do contato com a síndrome de Williams? Quando eu conheci a associação, eu não conhecia nenhum, né? A primeira pessoa que eu conheci com síndrome de Williams foi a filha da Jo, a Jéssica. Foi o primeiro contato que eu tive, foi com ela, né? Porque a gente veio de fora, né? E quando chegou, então foi a primeira pessoa que eu conheci. E eu penso assim, eles são fáceis de convivência, têm boa aceitação de tudo, são alegres, né? E para essas pessoas que não conhecem, de início não é fácil. Os primeiros 5 anos é muito difícil pra gente, até que a gente se integra em tudo, né? Mas assim, quando a gente cai na associação, quando a gente chega na associação, é que a gente abre a mente, vê, começa a participar. E o mais importante é a gente não distanciar uns dos outros. Quanto mais a gente se junta, mais a gente se conhece, mais a gente vai aprendendo e a convivência vai sendo cada dia mais fácil por isso. Eu penso que nós temos que estar sempre unidos, né? Temos que estar sempre buscando os que ainda não conhecem a associação e trazendo para se unir, né, Mel? Muito bem. E né, com essa dificuldade toda, e a cabeça do pai e da mãe, como que fica? Não, isso aí é complicado. Isso aí é uma coisa muito pessoal que você não consegue passar. Eu, por exemplo, fiquei numa situação assim a Jo fala que é a situação de luto, entendeu? Você acha que você fica um período que você não quer falar sobre o assunto. Eu, por exemplo, quando eu descobri, o meu menino cadastrou a Mel na associação, aí eu nunca mais quis saber da associação. Eu não estava disposta a encarar o problema, você está entendendo? Então eu achava que era melhor ficar... Negação, né? Isso, a negação. Melhor ficar escondidinha, sem ninguém ficar sabendo, que era melhor. Só que, aí a Jo, uma das coisas que a Jo, quando eu cheguei, que a Jo falou comigo, falou, quando precisar vai aparecer.
E é verdade, eu só apareci quando eu precisei da associação. Porque de imediato, naquele início que eu não conhecia outros, eu achava que eu tinha que ficar assim naquele caracol lá, encolhidinha lá, escondida. Só depois que eu conheci a associação, assim que eu conheci a Jéssica, é que eu descobri que a gente tem que viver um outro mundo, que tem que expandir, que tem que divulgar, que tem que viver a situação. Mas de início, sozinha é muito difícil, muito difícil. Que dica que a senhora daria para um pai de primeira viagem, que está começando agora, o que ele teria que fazer? É bom. É. A primeira suspeita, se o médico falar que tem suspeita de Williams, é procurar a associação. Entendeu? Porque senão a gente bate muito com a cabeça, como eu fiquei batendo. Aqui do meu lado está o Bruno, de quantos anos? 5 anos. A mamãe Cíntia, e aqui do meu lado o Michael, que é o pai do Bruno. Gente, vou falar um pouquinho de síndrome de Williams. A primeira pergunta que eu quero fazer, vou fazer para a mãe, que é mais emotiva. Como é receber a notícia? Eu chorei, porque eu não entendia de nada, né? Aí, a gente já estava pesquisando fazia tempo, fazia exames, e quando eu recebi a notícia eu chorei. Mas agora eu tô mais conformada, eles são uns amores. Não é? Legal. Michael, e conta pra gente, nesse primeiro impacto que todo pai passa, né, quando recebe a notícia de uma síndrome, ainda mais no Brasil, que a síndrome de Williams é pouco estudada, então nós temos pouca informação ainda. O que aconteceu depois desse impacto? Quais os primeiros passos? Foi ter mais atenção, cuidado, né? Foi pesquisar atrás de informações, encontramos a associação, né? Obtivemos bastante ajuda. E de imediato foi mais apoio da família, dos familiares, né? Ajuda de todo mundo. Legal. E Michael, quando a gente fala em síndrome de Williams, em susto no primeiro momento, em entender, quando os pais recebem a notícia, quais as principais dúvidas quanto à síndrome, as dificuldades que você vê para esse começo? A dificuldade, você pensa primeiramente no futuro, né? Na dependência dele, como que ele vai se desenvolver, se ele vai ficar totalmente dependente da gente. Esse é o principal medo, impacto que causa. Ele no caso não tem um irmão, né? Quando não tiver mais nós dois, como que vai ser a situação dele? A princípio é mais esse medo assim, que com o tempo você vai vendo o desenvolvimento dele cada vez melhor, sabe? Vai passando um pouco mais. E atrás de tratamentos, e o negócio é desenvolvimento, né? Você forçar, fazer que ele aprenda. Com isso ele vai melhorando a cada dia. Legal. E voltamos com o nosso bate-papo sobre a síndrome de Williams. Aqui do meu lado agora a professora doutora Maria Cristina Trigueiro Veloz Teixeira. A professora Maria Cristina é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie do Programa de Distúrbios do Desenvolvimento. É um programa dentro da universidade que, dentre as várias síndromes estudadas, a síndrome de Williams é uma delas, não é isso, professora? Uhum. Muito bem, obrigado pela sua presença aqui conosco. Também. Professora, para a gente começar o nosso bate-papo sobre a síndrome de Williams. Muito se diz em fenótipo comportamental, né? E às vezes para o pai, para o professor que está ali começando a lidar com a pessoa com a síndrome de Williams, poxa, mas o que é o fenótipo comportamental? Então eu queria começar com essa pergunta, o que é esse fenótipo? Uhum. Esse é um termo, médico, enfim, um termo mais científico, mas que de alguma maneira os pais e professores deveriam também conhecer. O termo fenótipo refere-se fundamentalmente a um padrão comportamental, tá? Inclusive hoje o termo é muito mais ampliado para os aspectos de cognição, aspectos de linguagem e comunicação, mas na realidade é um padrão mesmo em que você frequentemente pode associar esse padrão a um determinado transtorno, uma determinada doença. Certo. E isso significa o quê? Que na imbricação desse padrão comportamental entram fatores biológicos, tá? Certo. E também entram fatores ambientais. Essa é uma questão que tem sido discutido muito nas últimas décadas com relação a como um aspecto ambiental modula o padrão biológico. Eu vou te explicar como é que funciona. Existem características comportamentais que repetidamente você vê em crianças e adolescentes com síndrome de Williams. Certo. Não é uma regra, todas não são iguais, tem uma variabilidade. Mas você vê frequentemente que eles apresentam essa característica e muitas vezes se deve a uma questão biológica, Sim. que tem a ver com a causa genética da doença e de outra com a influência que isso tem no funcionamento do sistema nervoso central.
Aonde que entram os fatores ambientais aí? Eles entram como moduladores. Fatores ambientais que têm a ver como, por exemplo, ambiente com demandas excessivas, ou ambiente com demandas, por exemplo, deficitárias, ou manejos inadequados de alguns padrões comportamentais da criança, estimulações que não estão, não condizem, né, ao nível de repertório que essa criança tem para dar conta dessa estimulação, muitas vezes acabam precipitando e aumentando alterações comportamentais que podem estar mais ou menos, né, amenizadas dentro do transtorno. E os pais e professores precisam saber disso. E existem vários tipos, né, dessas características comportamentais. Então, se existem vários tipos dentro da síndrome, quais são eles? Quais são, então, as características comportamentais mais marcantes aí dentro da síndrome de Williams? Sim. Também repito, né, que há variabilidade, mas se a gente for pensar, por exemplo, numa criança ou um adolescente, sobretudo na infância, né, com síndrome de Williams, chama muito a atenção tanto dos pais quanto dos principais cuidadores a agitação que muitas vezes essa criança apresenta, intolerância à frustração, a dificuldade que ela tem muitas vezes para aderir a regras sociais, a regras do convívio. Existe um termo também que na medicina ou na psiquiatria se utiliza muito, que é a hiperatividade, além da agitação. Nós chamamos eles de muito hiperativos, dificulta isso a adaptação que eles têm em alguns ambientes em que se espera que a criança fique quieta, né, por um longo período de tempo. Há outra questão importante do ponto de vista comportamental, que são as dificuldades emocionais que muitas vezes a criança com o síndrome de Williams e o adolescente tem. Às vezes eles se tornam ou muito sociáveis ou às vezes até retraídos demais. E tem uma outra questão comportamental que tem sido objeto de muitos estudos por quanto ela compromete o funcionamento adaptativo da criança, que são as chamadas estereotipias comportamentais, que são formas muito inusuais, né, pouco comuns de se comportar, que se manifestam a partir de movimentos, né, por exemplo, ou com o corpo, ou com a fala, ou com gestos, que são muito peculiares dessa pessoa e que são voluntários. E que muitas vezes ocorre ao dia ou durante a semana e também afeta, né, a qualidade de vida da criança, da família e a adaptação dela. Então a gente pode citar assim uma das que mais tem sido estudadas na síndrome, balançar o corpo, balançar as mãos, balançar a cabeça. E que muitas vezes, por exemplo, quando a criança está num contexto escolar, como é sala de aula... Ela começa com esse comportamento, pode ter algum tipo de rejeição do coleguinha, por exemplo. Isso. As crianças rejeitam, acham estranho, ou às vezes são alvos até de brincadeiras, né? Que às vezes a criança, pela questão da deficiência intelectual, acaba não compreendendo dentro do contexto. Mas são algumas alterações que frequentemente são associadas à síndrome. Isso é importante desses padrões comportamentais, que quando a gente fala de repertórios comportamentais, não dá para falar só de dificuldades emocionais e comportamentais. Isolamento, depressão, ansiedade, retraimento, agressividade, que aliás, por exemplo, a agressividade e a autoagressividade é outra alteração de comportamento que ela não é tão marcante na síndrome como em outros transtornos do neurodesenvolvimento, mas também dá para observar. E de outro lado, você tem a questão de competência, que é o que você estava falando. Ou seja, é importante que a criança, além de ter o mínimo possível de dificuldades comportamentais e emocionais, ela também tenha competências sociais, competências escolares, competência, por exemplo, para se relacionar com um par, ou com um adulto, ou com uma criança mais nova, que são elementos importantes. Capacidade para ela participar de atividades, se entrosar em atividades, por exemplo, acadêmicas ou sociais. Então, tudo isso são os grandes repertórios comportamentais que fazem parte, né, de uma boa adaptação na infância. Quando a gente pensa, então, com a síndrome de Williams, se a gente pensar na questão social, de autonomia, até que ponto é importante promover, e existe diferenciação de uma criança para outra, de um adolescente para outro? Como se promove, se é que se deve promover, a questão da autonomia? Então, eu dividiria em duas questões ali. A questão da socialização, por exemplo. Crianças com síndrome de Williams, eles têm dentro do seu fenótipo comportamental a chamada hipersociabilidade. Eles são dados à interação com o próximo, eles procuram espontaneamente o próximo para se relacionar. Essa hipersociabilidade, inclusive, não se dá só com as pessoas próximas da família, ou conhecidos, ou do ambiente escolar. Eles têm uma pouca seletividade nessa sociabilidade, que faz com que eles vão com estranhos, eles se relacionem com qualquer outra pessoa, eles não têm alguns padrões
que nós chamamos de padrões adequados para você iniciar ou manter uma interação social. E associado a isso, você tem um elemento importante do fenótipo cognitivo que diz respeito à linguagem. São crianças que têm as chamadas habilidades expressivas de linguagem, ou seja, a fala é muito desenvolvida, até contrasta com outros elementos da deficiência intelectual. Só que, às vezes, é uma fala com muito clichê, com muito uso de pausas sonoras, né? Ou sons que não tem nada a ver com a conversa. Isso, frases prontas. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo que eles procuram proativamente esse convívio social, muitas vezes eles não conseguem sustentar, manter uma interação social com qualidade. Sobretudo quando as relações com pares, porque esses elementos afetam essa qualidade. E muito se diz, às vezes, de uma criança com William, que ao mesmo tempo que ela é hipersociável, você vê frequentemente na escola crianças gregárias, mais isoladas, crianças que não conseguem, né, ter um entrosamento social quanto se deveria. E aí o que acontece? É importante sim fomentar isso, mas é importante fomentar uma sociabilidade dentro de um padrão adequado conforme a cultura em que a criança está. Para você tentar evitar ao máximo o aparecimento não só de dificuldade na interação social, como reações dos outros com relação a essa interação social. E, de outro lado, os pais têm que ficar, de alguma maneira, alertados sobre isso, porque coloca a criança muitas vezes em perigo social. Porque não são todas as pessoas com as quais você pode, né, se relacionar. E você tem, inclusive, pela deficiência intelectual, uma dificuldade que essa criança tem de entender pistas da linguagem, elementos da linguagem mais semântica ou pragmática que eles não entendem muito bem e que ela permeia a interação social e que muitas vezes prejudica. Inclusive, você pode pensar nesse aspecto, então, numa pessoa, vamos pensar numa menina sendo sociável e correr um risco de um estupro, por exemplo, um risco mais perigoso, quando ela não se expõe a algo que para ela seria normal. É nesse sentido, então, que ela não tem um limite, é isso? Sim, esse seria um exemplo extremo, sim, mas poderia acontecer. De fato, a gente tem muitos estudos na área da psicologia social de diferentes tipos de violências, né, contra crianças que têm algum nível de deficiência intelectual. Então, seria um cuidado, diríamos que é extremo, mas o interessante é que os pais entendam que nem sempre essa hipersensorialidade é saudável e que ela tem que ser manejada de uma maneira adequada. Medida, acompanhada também, né? Por uma equipe, pais que realmente entendam como isso ocorre. Às vezes, elementos simples como que distância você tem que manter entre uma pessoa para você manter uma conversa. Às vezes, uma criança com síndrome de Williams se torna até invasiva na manutenção dessa distância porque ela se aproxima demais. Às vezes, o outro rejeita. E aí o que acontece? A criança não consegue ter interação, mas ela continua insistindo. Ou te dou outro exemplo, que muitas vezes os pais falam. Se o pai está triste porque aconteceu alguma coisa desagradável no dia a dia, a criança se contagia facilmente. Tá? Com essa tristeza, só que nem sempre ela consegue dar o suporte que deveria dar o pai, pela questão da deficiência, mas eles são facilmente empáticos, simpáticos, e isso também pode ser um elemento que dificulta também uma interação social adequada, né? Saudável, diríamos assim. Com certeza. E na autonomia dessa criança ou desse adolescente para arrumar sua cama, para deixar seu quarto em ordem, para ir até a escola, para ir a uma festa de aniversário, por exemplo, né? Até que ponto isso é importante ou não deve acontecer? Deve acontecer? Como que a gente pode tratar essa situação? Sim, para nós, esse tipo de competência social tem que ser estimulada precocemente. Uma vez que o diagnóstico é estabelecido, a criança tem que começar a adquirir essas habilidades. O núcleo primário é a família, depois se amplia para a escola, depois para a sociedade. E sempre tendo em consideração o manejo comportamental de acordo com a estimulação cognitiva. São duas coisas que têm que vir juntas. Ou seja, você tem que dar para a criança a possibilidade dela desenvolver e ter resiliência cognitiva ao máximo que ela puder, dependendo, né, do dano biológico, produto da síndrome, mas de outro lado, sempre que puder, a família, a escola, os professores, a equipe educacional ter um ambiente planejado que promova a criança desde rotinas em casa, como você disse, arrumar sua cama, levar o prato para a mesa, ter um comportamento adequado em situação social, por exemplo, na hora da refeição, que tipo de conversa se estabelece, como é que a criança aprende a se vestir sozinho, a se despir sozinho, controle dos esfínteres,
ir na escola e ela ter capacidade para organizar sua própria mala em função do que tem na grade do dia, tá? Organizar a mesa de trabalho onde vai fazer um dever, por exemplo. E de outro lado, você tem que estimular outros elementos que dizem respeito ao cuidador ou ao professor. Ou seja, professor e cuidador têm que também ter conhecimento sobre elementos que têm que ser estimulados na criança. Mas, por exemplo, quando com uma criança típica você consegue dar, por exemplo, de 9, 10 anos, 3 instruções na sequência, é provável que com uma criança com síndrome de Williams, você tem que pensar que tipo de instrução você vai dar e como fragmentar. Por quê? Porque ela tem um déficit atencional que já diz respeito ao fenótipo cognitivo dela, que muitas vezes prejudica a compreensão e o engajamento na tarefa. Então, você pode estimular esse tipo de competência? Deve. Mas sempre tem que ter um profissional que faça um roteiro, que estabeleça um plano de ação, tá? Em que o tempo inteiro você consiga desenvolver uma habilidade e em cima dela, desenvolver uma segunda, uma terceira e fazer como um desenvolvimento paralelo, né? Do ponto de vista cognitivo. Porque, na realidade, a gente quer que a criança tenha o quê? Autonomia e independência. Só que sempre a gente tem que ver até quando ou até onde eu consigo chegar, nos limites que essa criança tem e o quanto ela pode utilizar isso lá fora. Você falava do caso de sair para uma festa de aniversário sozinho. Pode ser que com determinadas idades, algumas crianças típicas façam isso tranquilamente porque tem o repertório para isso. Pode ser que uma criança ou adolescente com síndrome de Williams pode até fazer isso, mas em determinados ambientes controlados. Isso sempre é importante, porque nós estamos lidando com uma criança que, pelo menos no contexto brasileiro, o que se sabe hoje do fenótipo cognitivo, dos estudos de mapeamento, grande parte delas tem deficiência intelectual. E muitas vezes não é adequadamente manejada, seja pelos atendimentos, né, do Sistema Único de Saúde ou na própria escola. Então a gente não pode se preocupar, olha, tem 14 anos, já pode ir sozinha para qualquer festa, porque você está concorrendo com elementos que podem colocar a criança em perigo. E isso é importante, e em risco. Então, agora, a estimulação sempre que é possível, sempre que é possível. Muito bem, nós sabemos que a síndrome, ela também traz alguns outros problemas de saúde mental, muitas vezes. Quais seriam esses outros problemas de saúde mental que a síndrome pode ou startar, ou ocasionar, ou pode trazer para a pessoa? Certo. Uma das mais estudadas é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Que desde a infância você muitas vezes consegue identificar. Tem transtornos afetivos, por exemplo, depressão, tá? E sobretudo na adolescência e idade adulta, aparece muito descrito esse transtorno. Fobias específicas também têm sido descritas na síndrome. E hoje existem muitas linhas de pesquisa em vários laboratórios do mundo tentando entender algumas características do espectro do autismo presentes na síndrome, em pessoas com a síndrome. Do meu lado está a Jo, presidente da Associação Brasileira de Síndrome de Williams, responsável por esse encontro fantástico que está acontecendo aqui de confraternização das famílias que têm pessoas com síndrome de Williams. Jo, qual que é a importância para a Associação Brasileira ter um encontro como esse, repleto de gente batendo papo, tocando instrumentos musicais, dando risada, brincando? Olha, é uma alegria muito grande que esse almoço surgiu quando nós nos unimos e resolvemos alugar uma casa. E hoje é o 11º almoço que nós realizamos. Então, para mim é uma honra. Legal. E quando se fala em confraternização e ter associação, é importante para os pais, pelo que eu estava na conversa que eu tive com alguns pais, o estar unidos, não é? Com certeza. E hoje foi muito emocionante que vieram 2 mães novas. E quando elas entraram, elas começaram a chorar de emoção. Assim que eu encontrei a minha turma. Então, pra gente, isso é um ganho muito grande. Esse almoço, para mim, não é o que arrecada, porque como é um almoço que a gente faz a cada 3 meses para conseguir manter a associação, para mim, é quando eu entro ali na cozinha e vejo a minha turma trabalhando, quando eu vejo os pais todos unidos, os amigos, todo mundo unido pelo mesmo objetivo. Muito bem, nós ficamos por aqui com a nossa reportagem Síndrome de Williams. Aqui do meu lado a Jo,
da Associação Brasileira de Síndrome de Williams, que além de dar suporte, de atender, de receber os familiares, você, pai, você, mãe, você, cuidador de uma pessoa com síndrome de Williams, está convidado e convocado a conhecer mais da Associação Brasileira de Síndrome de Williams. Se envolva, você aqui pode ter o apoio e através deles você pode ter apoio de profissionais adequados, multidisciplinares, psicólogos, geneticistas, que vão atender, deixar todo o seu ambiente num ambiente mais propício para a convivência e crescimento da criança e do adolescente. Não é isso, Jô? Com certeza. Legal, ficamos aqui com essa reportagem sobre síndrome de Williams. Até mais.